comentar a pergunta 293 do Livro dos Espíritos. O que faz compreender a tolice do ódio é a consciência desperta ou ausência do corpo? E aí a gente foi lá buscar a questão número 293, Jorge. A gente pegou como referência o Kardecpédia, né, esse trabalho fantástico que a gente encontra na internet. E a pergunta está lá, ó. Conservarão ressentimento um do outro no mundo dos espíritos, dois seres que foram inimigos na Terra? Os espíritos respondem que não. Compreenderão que era estúpido o ódio que se votam mutuamente e pueril o motivo que os inspira. Apenas os Tem um espíritos... mas. Mas tem um mas no final da resposta. Então. Continue. Então, aí ele diz assim, ó, apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade, enquanto se não purificam. Se foi unicamente o interesse material o que os inimizou, nisso não pensarão mais, por pouco desmaterializados que estejam. Não havendo entre eles antipatia e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, aproximam-se uns dos outros com prazer. Sucede como entre dois colegiais que, chegando à idade da razão, reconhecem a puerilidade de suas dissensões infantis e deixam de se mal querer, Jorge. Pois é. Eu também, quando li essa questão, disse, mas não é possível? Porque ela disse, não, depois da morte desaparece toda a diferença que exista entre os espíritos. Eu disse, puxa, mas isso não é o que a gente tem visto? Mas aí, quando chega na parte final da resposta, mas os espíritos imperfeitos, aqueles que ainda possuem uma certa materialidade, esses continuam mantendo a sua animosidade. Mas os que já se espiritualizaram, eles automaticamente deixam para trás as dificuldades que eles poderiam ter. Por quê? Porque o choque da vida após a morte, ele é muito grande. Muito grande. O espírito, quando ele se defronta com a realidade mortal, quando ele se vê, principalmente quando ele não tinha uma leitura de vida espiritual, meu Deus, isso tudo existe, meu Deus, eu estou vivo. Tudo que ele via fica pequenininho. Então, por isso que muitas vezes a transição para o mundo espiritual pode promover nos espíritos grandes mudanças. Quando se pegar um caso especial, né, que são suicidas, no livro Memória de um Suicida, quando o Camilo, que é o personagem central da obra, 16 anos após o suicídio, já plenamente recuperado, equilibrado, tendo passado por todas as etapas de refazimento das suas energias, recebe a bênção de poder voltar em casa para visitar o lar onde ele viveu. E chega lá, tranquilo. Quando ele entra na casa e ele lembra do suicídio, ele se desestrutura. Embora ele tenha tido toda uma preparação, ele se desestrutura, chora, porque lembra das oportunidades que ele perdeu, dos equívocos que ele cometeu quando ele fez o suicídio. Então, a realidade mortal ela é muito forte. E alguns de nós que guardamos algumas animosidades, quando nos defrontamos com a realidade após a morte, percebemos que as coisas que brigamos são tão pueris que a gente, de maneira muito pronta, até se modifica. Os espíritos mais endurecidos, não. Esses vão permanecer, que está colocado na resposta. Agora, como é uma questão assim que acontece com muita frequência nos espíritos, o impacto da vida imortal, muitos de nós, quando nos defrontamos com a realidade, dizemos, meu Deus, eu não quero ter ódio de ninguém, meu Deus, não, longe de mim isso. E procuro me reconciliar porque vejo que eu estava profundamente equivocado sobre tantas coisas. E isso, de certa maneira, pode ajudar a gente a entender a questão 293.